Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo. Nós vamos começar hoje o nosso contato número 11. Já está durando esse nosso contato, né? E hoje eu tenho um convidado muitíssimo especial, que é o Sérgio Gouveia Franco. Ele foi reitor da FECAP de 2005 a 2010, é psicanalista, com doutorado na Unicamp, professor de psicologia e psicanálise, membro do Departamento de Psicanálise dos Institutos Sede Sapientai, falei correto? Presidente da Associação Universitária de Pesquisa e Psicopatologia Fundamental. Além disso, ele é engenheiro. Nós vamos perguntar mais algumas coisas para ele sobre isso, mas primeiro eu gostaria de agradecer. O Sérgio vai conversar conosco sobre esse ambiente que a gente vive caótico, né, de pandemia, e como isso afeta a nossa saúde mental, a nossa forma de lidar, né, com os desafios do dia a dia, de estarmos em casa. Sérgio, primeiro, muito prazer em recebê-lo, agradeço a você, agradeço ao Marcelo Treff, que foi meu entrevistado e que fez a recomendação do seu nome. Eu acho que é um assunto mais do que necessário. Sérgio, como você vê esse nosso mundo caótico de pandemia, das pessoas tendo que ficar em casa, isolamento social, até crise política e econômica? Como que a gente se livra dessa, Sérgio? Carlos, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos aqui. E eu acho que esse teu instrumento de comunicação, ele é importante porque nós estamos efetivamente vivendo um momento singular. Então, essa é uma primeira constatação muito importante para a saúde mental, que nós nos demos conta de que não se trata de um momento propriamente corriqueiro, é um momento excepcional, onde nós estamos vivendo ameaças reais. Isso é muito curioso, porque o ser humano, às vezes, produz ameaças que não são fundadas, são ameaças, como a gente diz em psicologia, em psicanálise, paranoides, ou, no caso mais graves, paranoicas mesmo, ou seja, são produções fantasiosas de ameaça, que por muitas razões a gente faz. Acontece que, dessa vez, a ameaça não é paranoide, não é uma construção, é um fato. Então, nós estamos, primeiro, sendo atingidos verdadeiramente do ponto de vista sanitário. Isso não é uma brincadeira. Nós estamos vendo que há pessoas que estão adoecendo efetivamente e há pessoas que estão morrendo por razões que são, como é que se diz, no limite do conhecimento humano. A ciência ainda não compreendeu perfeitamente o que é esse vírus, como ele se opera, de onde ele vem. Não há tratamento específico, o tratamento é totalmente sintomatológico e não há também vacina. A expectativa de que surjam, digamos, remédios e vacinas, mas nesse momento nós não temos. E isso produz um aumento da angústia na população em geral e nas pessoas em particular. Todos nós estamos com um nível de angústia aumentado, com medo aumentado. Então, esse é um momento de incerteza, de insegurança, que passa por essa dimensão sanitária, mas depois ela tem outras implicações importantes. Então, nós sabemos que tem implicações no campo financeiro e econômico, e também não são fantasiosas. Há muitas pessoas perdendo emprego, pessoas tendo redução de receita, há pessoas que estão sendo obrigadas a ter redução de jornada de trabalho com redução salarial. Há pessoas que são empresários, jovens empresários, pequenos empresários ou pessoas autônomas que estão tendo perda de receitas efetivas. Então, é uma insegurança, uma necessidade de reorganização da vida também nesse campo financeiro, que leva a uma certa insegurança, medo, angústia. Você falou um negócio... Desculpa, Sérgio, te interromper, mas uma coisa que você falou que é muito interessante, né? Quer dizer, o vírus, ele é um inimigo visível, né? Real, desculpa, mas não é visível. Outro dia eu saí na rua para fazer uma compra e olhando para a rua você fala assim, puxa, mas não existe esse vírus, né? Quer dizer, no sentido de que a gente não é palpável para a gente entender. Isso provavelmente aumenta a nossa angústia, né?
E essa situação, como nós estamos enfrentando, ela produz dois polos que, do ponto de vista da reflexão psicanalítica, psicológica, poderiam e deveriam ser evitados. Primeiro é a negação. Esse é um fenômeno muito estudado na psicanálise, que é o fenômeno da negação. Quando você tem uma ameaça, um problema real, você pode negar. Só que é um recurso, digamos, pobre. Se você tem um leão querendo te atacar, você finge que ele não existe, ele te come mesmo, não existe. Outro polo é o desespero. Então, o caminho da saúde mental, nesse momento, ele se equilibra entre a negação e o desespero. As pessoas que estão se portando melhor, que estão aguentando melhor essa crise, são as pessoas que conseguem reconhecer a realidade, ainda que o vírus seja invisível. A gente sabe que o vírus é muito pequeno, né, do ponto de vista do seu tamanho, mas ele tem impactos reais e se previne, mas sem adoecer pelo desespero. Então, é esse equilíbrio delicado aí. O curioso, quer dizer, você acha que, na sua opinião, o que você tem visto, observado, conversado com as pessoas, a maioria está conseguindo pelo caminho do meio? Bom, isso eu não sei, seria uma questão epidemiológica interessante para você fazer uma averiguação empírica. O que nós poderíamos dizer é que, dada a gravidade dessa crise, ela põe em relevo, ela traz à tona traz os conflitos individuais e interpessoais à tona. E os recursos que as pessoas têm também. Então, as pessoas que têm conflitos pessoais verdadeiros, essa pandemia está trazendo à tona. Por causa da privação, do medo, da angústia, da incerteza, e as debilidades estão sendo trazidas à tona. As debilidades, por exemplo, dos relacionamentos amorosos. As pessoas estão presas em casa. Isso significa que os relacionamentos amorosos têm forças e fraquezas. Pelo excesso de convivência, as pessoas estão começando a se desentender. Então, do ponto de vista, o que a gente poderia dizer é que isso é um desafio para que nós possamos mobilizar aquilo que existe de melhor em nós e na nossa sociedade e minimizar aquilo que existe de mais perverso e triste na nossa sociedade, indivíduo e sociedade. O contrário seria a nossa destruição, ou seja, a gente não conseguir mobilizar os aspectos positivos, nem pessoais nem sociais, e se entregar a essa devastação. Então, esse é um momento chave onde nós temos a oportunidade e assim a sabedoria seria poder mobilizar o que há de bom nas pessoas, a serenidade, a solidariedade, a coragem, a criatividade, a resiliência no campo pessoal, comunitário, familiar e social, sociedade como um todo, né? Tem algum processo prático que a gente consiga, quer dizer, o pessoal tem falado muito, eu vejo muita gente conversando sobre isso, falando sobre manter uma rotina, tentar manter alguns hábitos de saúde, de exercícios, tudo mais, mas o fator externo do bombardeio de informações é complicado, né? Quer dizer, a gente acaba sendo bombardeado 24 horas por dia de todos os lados. Acho que a diferença que a gente tem dessa pandemia hoje para o que aconteceu no início do século passado é que não tinha internet, né? Hoje, dependendo do canal da internet, do lugar que a gente olhe, a informação a gente inclusive consegue pegar a mesma informação com vieses diferentes. Tem alguma prática assim do dia a dia que seja... Então, deixa eu dizer mais uma coisinha antes, um passo antes. Além dessa crise sanitária, essa crise financeira, o próprio confinamento, que é absolutamente necessário na minha avaliação, é o recurso mais importante que nós temos para proteger a saúde das pessoas e, eventualmente, até a economia, mas esse remédio é um remédio com gosto amargo. Ele custa para as pessoas e para a sociedade também, do ponto de vista econômico. E um dos custos é que ele tem um empobrecimento das relações humanas, que você vai ter relações pessoais com uma ou duas ou três pessoas, com as pessoas que estão morando com você, salvo essa questão
virtual que a gente já volta nela. Mas essa circunstância do confinamento acrescenta um estresse, uma privação que produz angústia, grande angústia. Então, angústia por causa das razões sanitárias, angústia por causa da questão econômica e angústia por causa do confinamento. Então, respondendo àquela sua pergunta anterior, a gente poderia dizer que um conjunto de pessoas na população estão fazendo uma resposta que eu diria, sem moralizar, não é questão de moralizar, mas elas são respostas pouco produtivas, são respostas pouco eficientes para combater a angústia. O que são essas respostas? Por exemplo, a gente está assistindo um número grande de pessoas que estão bebendo muito nessa solidão. Isso não é bom. É uma solução no curto prazo para matar a angústia, para diminuir a angústia, mas no médio prazo não é uma boa solução. Há muitas pessoas que estão comendo muito, até porque você falou, não faz exercício, come demais, gasta pouca energia, estão engordando. Não é para moralizar, repito, não é para criticar ninguém, mas é para a gente se dar conta de que nós precisamos lidar com angústia. E tem, por exemplo, pessoas até começando a tomar medicação, não sou contra, mas com cuidados devidos, médicos, para não entrar numa coisa de uma adição perniciosa. Então, como é que faz para ter uma resposta melhor frente a isso, que é a sua pergunta? Né? Como é que nós podemos fazer? Eu tenho a impressão, pensando naqueles dois polos que a gente estava falando, que é o polo, primeiro, da aceitação da realidade. Tem gente que está maluca, está dizendo que não existe pandemia. Acho que quase ninguém mais está dizendo isso, mas há uns meses atrás, o Boris Johnson falou uma coisa assim, o presidente dos Estados Unidos falou, não, o presidente do Brasil minimizou. Mas hoje todo mundo mais ou menos compreendeu a importância da crise. Mas, mesmo assim, tem um patamar mais profundo que nós precisamos aceitar a realidade. O que eu quero dizer? Isso diminui muito a angústia. É como se a gente tivesse que dizer para si mesmo que, infelizmente ou felizmente, nós vamos passar um período de provação, um período de tribulação, um período difícil. Então, ao invés de ficar brigando com essa situação, não queria, eu não quero, eu quero voltar logo, você se reconcilia com a ideia da privação. Então, aceita. Não é momento de fazer expansão econômica, salvo umas pouquíssimas empresas, uns pouquíssimos indivíduos que se beneficiam da crise. Existe gente que legitimamente se beneficia da crise, mas a maioria de nós vai ter privação econômica. O PIB do Brasil vai cair 5% esse ano, dessa ordem, talvez um pouco mais. Então, aceita. Esse é um ano que ninguém vai enriquecer, salvo uma minoria. Então, aceita. Aceita que esse é um ano onde, talvez, no campo pessoal, você não vai poder fazer uma grande expansão. Porque a tarefa com a qual nós estamos metidos é a tarefa da sobrevivência. É isso. Se você sobreviver pessoalmente, sanitariamente, psiquicamente, economicamente, bate palma, conquistamos. É isso. Essa é a tarefa. Então, não é a tarefa. Sobreviver é a conquista, né? Sobreviver já é grande tarefa. Então, tem que diminuir um pouco as expectativas para esse ano. Porque se você quiser manter expectativas elevadas demais, você vai estar frustrado e você vai estar fazendo coisas indevidas, coisas que não deve fazer, se arriscar demais, sair, querer comprar, querer vender. Não é hora. Então, a primeira recomendação é uma aceitação radical do constrangimento que a gente tem. Essa é a hora. Calma. Você calma. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é psicanalista, né? Qual a sua linha de psicanálise? Eu vou te perguntando isso porque a gente está falando muito de angústia, né? Mas qual que seria uma definição psicanalística de angústia? Né? Porque esses sentimentos são misturados. Medo, angústia, ansiedade. O que seria angústia? Uma definição psicanalítica. A angústia é um dos temas mais estudados, digamos, na psicologia e na psicanálise. E na psicanálise ela é amplamente estudada e o Freud refletiu muito sobre isso e foi, ao longo de toda a vida dele, foi elaborando esse conceito. Uma distinção que vale a pena ser feita, são várias distinções. Uma primeira distinção
que vale a pena ser feita, é aquilo que o Freud chama de angústia neurótica, vamos dizer, da angústia sinal, que ele chamava. O que quer dizer angústia sinal? O aparelho psíquico ele é tão eficiente que ele produz angústia, às vezes, para você não se meter em encrenca. Então, ele não é sacana quando ele está fazendo isso, ele está tentando te proteger. Quando você vai atravessar 23 de maio de olho fechado, o aparelho psíquico dispara uma adrenalina em cima de você. Você não fazer uma loucura dessa, você vai morrer. Esse é o que o Freud chamava de angústia sinal. Ele dá um sinal, o aparelho psíquico dá um sinal para você não se meter em encrenca. Não vai comprar um imóvel agora de 10 milhões de reais e fazer uma dívida de 5 milhões de reais. Isso é uma loucura. Numa hora dessa. O aparelho psíquico não vai deixar você dormir. Então, tem uma angústia que é legítima para proteger você. Agora, tem patologias também na angústia, devido à nossa biografia, às privações que a gente passou no início da vida. Então, é sabedoria distinguir uma coisa da outra. E também tem uma coisa que o Freud destacou muito, ele comparava a ansiedade e a angústia angústia ela tem efeitos no corpo. Então, essa semana, esses dias, eu atendi gente que me procurou virtualmente porque está com medo que está com a Covid. Vai no hospital 1, 2, 3, 4 médicos, não tem nada. Mas ele está com todos os sintomas respiratórios, etc., etc. São crises de angústia, crises de ansiedade, crises de medo, crises de pânico, provocados pelo nível excessivo da angústia. É essa angústia que a pessoa bebe. Ela bebe porque não está aguentando a angústia. Então, digamos que a gente teria que manter a angústia num nível suportável para manter a gente mobilizado frente à ameaça, mas não tão alto a tal ponto que nos paralise e nos incapacite. Como é que faz para diminuir um pouco essa angústia do ponto de vista mais criativo e não beber demais, se drogar, muita gente fazendo muito sexo virtual, que é uma possibilidade nesse momento, até uma compulsão, né? Que os especialistas estão mostrando, mas existe uma outra maneira. A outra maneira é aquilo que é a contrapartida de aceitar a realidade. A gente aceita a realidade como ela é, mas, ao mesmo tempo, a gente explora as possibilidades que estão dadas. Isso, então, é uma grande ênfase da obra do Freud, que a gente, ao mesmo tempo, aceita e, ao mesmo tempo, transforma a realidade. Então, o que é possível transformar nesse momento? Seria possível pensar que estratégias estão disponíveis para nós para a gente minimizar a angústia. Uma das estratégias são as relações virtuais, que têm vantagens e desvantagens. Na verdade, eu estou atendendo virtualmente, fazendo psicanálise virtual. A gente que tinha muita dúvida, mas está se mostrando eficiente, está funcionando. Então, o que a gente está descobrindo é que o virtual tem uma presença. Você vê as pessoas, tem a presença no sentido da visão, tem uma presença no sentido da escuta, não é isso? Agora, tem uma deficiência muito grave que as pessoas estão se ressentindo, é o toque. Então, não tem toque. Isso tem produzido, o tato, ele está completamente em desuso nesse momento. Então, a questão seria como você pode pegar as oportunidades que surgem e criativamente propor alguma coisa para minimizar a angústia. Né? Eu acho que esse é um desafio. Eu sou um curioso da psicologia, psicanálise, mas eu desconheço os temas, assim, né? Mas o ponto, assim, quer dizer, a sua sugestão quer dizer, toda essa parte de criatividade e aceitação me parece uma racionalidade consciente, quer dizer, eu elaboro sobre isso. A angústia é inconsciente ou ela também é consciente? Não, a angústia é consciente, mas os motivos que geram angústia podem ser inconscientes, né? Agora, diante desses desafios da angústia, a gente teria que também ir criando soluções. Por exemplo, no limite, pensando num limite, pessoas que estão com nível de angústia muito alto. O que eu quero dizer? Pessoas que não estão conseguindo dormir, que estão descontroladas. Bom, nesse caso, você precisa pedir ajuda. E os familiares e a própria pessoa teria que ter a lucidez de eventualmente tomar uma medicação sob indicação de um psiquiatra
ou começar um trabalho de psicoterapia, porque a pessoa está num nível de angústia muito elevado e nós temos que rebaixar esse nível de angústia para ela poder tolerar. Ou podem estar deprimidas, porque o fato das pessoas estarem tendo menos relações humanas significativas, isso tende a deprimir as pessoas. O fato de você ter menos cotidiano organizado, a vida ficar desorganizada, tende a deprimir as pessoas. Então, a gente precisa combater o excesso de angústia e a depressão excessiva. E precisa tomar cuidado. Então, os familiares estão percebendo que a pessoa não toma mais banho, vive de pijama em casa, não consegue mais falar com ninguém. Bom, é uma depressão mais clínica, mais séria, precisa de ajuda. Agora, no nível que a maior parte das pessoas estão, é preciso criar instrumentos para aliviar a angústia. Como é que são esses instrumentos? São os instrumentos da solidariedade. São os instrumentos dos relacionamentos, que são virtuais, são nesse momento virtuais, mas que são essenciais. Porque o ser humano, ele é um ser social. Ele não é um ser que ele depende só de si. Nós tivemos certeza disso agora, né? Quer dizer, a falta do convívio é impressionante, né? Eu tenho lido algumas coisas sobre, quer dizer, que as pessoas tendem, curiosamente, a talvez terem sonhos parecidos. As pessoas tendem... Uma coisa que eu tenho notado, por exemplo, eu tenho dormido razoavelmente bem, mas meus sonhos parece que estão mais nítidos, eles estão em HD, são sonhos assim. E eu já tive lendo alguma coisa que dizer que essa pressão que a gente vive muda a forma como a gente sonha, né? Como a gente dorme e sonha e, enfim, organiza os pensamentos. Faz sentido isso que eu comentei? O sonho é uma das investigações muito importantes da psicanálise e da psicologia em geral. E ele é no começo, a gente pensava muito no sonho como uma produção estritamente do indivíduo. E você está dormindo, não tem ninguém, é só você. Acontece que as pesquisas vão indicando que os sonhos, eles também, digamos, traduzem a relação do indivíduo com o ambiente, com a inserção do momento. Então, o Freud começou a analisar o que ele chamou de sonhos traumáticos na Primeira Guerra Mundial. Quando ele começou a voltar os soldados, ele e alguns outros companheiros analistas do tempo dele, e começaram a ouvir relatos de pacientes que estiveram na guerra dos sonhos traumáticos, o que ele chamou de sonhos traumáticos ou sonhos de guerra. A pessoa viu um colega morrer e ele fica sonhando com aquilo repetidamente. É um trauma. O que é a característica do trauma? É que ele fica repetindo. Então, quando você está sob grande estresse, à noite você parece que continua sonhando com aquilo. Eu preciso pagar aquela conta, eu preciso entregar aquele negócio, eu vou brigar com alguém, eu não tenho. É uma dimensão, digamos assim, no limite da falência do aparelho psíquico, ou seja, a nossa mente não dá conta do desafio. Quando a mente está mais tranquila, está dando mais conta, os sonhos são mais prazerosos. Quando a gente está mais sob estresse, os sonhos são mais traumáticos, vão se aproximando dos sonhos que o Freud chamava de sonhos de angústia, são os pesadelos, que a nossa mundo interno ele se manifesta no sonho. Mas o sonhar é bom, sempre é bom, porque ele sempre tem uma tarefa elaborativa, é uma tarefa acalmante da vida. Quanto mais a gente sonha, melhor é, sempre. Então, poder sonhar, mesmo que seja atribulado, é uma forma de elaboração. E se você pegar os neurologistas, eles descobriram já que quando você está sonhando, os teus olhos eles ficam mexendo. Oscilando, né? O que eles chamam rapid eyes movement, né? Os olhos ficam fazendo movimentos rápidos. Então, o que você faz? Se você pega a pessoa, quando ela começa esses movimentos oculares, os médicos acordam a pessoa, aí não deixa ela sonhar. Aí ela dorme de novo. Quando ela vai começar a sonhar, você acorda ela de novo. Ela dorme, mas não sonha. Ou ela enlouquece. Se você fizer isso por um período muito extenso, as pessoas vão se desorganizando. Então, o sonho tem uma tarefa muito importante de elaboração do dia, dos conflitos e repousante. Claro, quanto mais o sonho é sereno, prazeroso, melhor é. Quanto existe uma dificuldade, mostra
as dificuldades pelas quais nós estamos passando. E nós estamos passando. Então, é possível que todos nós tenhamos sonhos mais inquietos e perturbações, não só do sonho, mas do sono também. Isso em São Paulo já faz muitos anos que os especialistas estão mostrando que as pessoas não dormem bem. E mais nessa crise ainda, dormem mal. Eu vi até algumas mensagens que 2 da manhã é o novo 8 horas da noite, né? Porque as pessoas estão indo dormir muito tarde e com isso o sono fica prejudicado. Talvez, quer dizer, uma das dicas é que as pessoas devam dormir, né? Dormir bem nesse período. Afinal, tem que ficar em casa, durma, pelo menos, né? Em algum momento, porque a gente tem todos os estímulos de celular, de computador, de televisão, o tempo todo, né? Eu tenho lido também algumas coisas sobre talvez o tratamento pós-pandemia, e uma das coisas mais curiosas que eu tive lendo é justamente sobre os usos alternativos de drogas novas ou antigas pós-pandemia, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção foi sobre as drogas psicodélicas, que estão aí numa discussão se devem ser usadas ou não, né? Eu não sou contemporâneo, mas eu gosto dos anos 60, por muito do que ele representou, né? E boa parte daquilo que aconteceu nos anos 60 também tinha uma questão das drogas, de como os artistas e as pessoas encaravam aquilo, né? E esse banimento dessas drogas acaba deixando a sociedade, às vezes, na minha opinião, sem um estudo mais aprofundado do que poderia ser usado, né? Qual a sua visão sobre o pós-pandemia em termos de tratamentos, tanto médicos, né, psiquiátricos ou de uso de drogas alternativas? Olha, esse tema das drogas, ele é um tema realmente complexo, né? Digamos, as drogas chamadas psicoativas, né? Aquelas drogas que mexem com o nosso sistema nervoso central e produzem grandes efeitos. E é um tema muito complexo porque tem vetores econômicos. Nós sabemos que é uma indústria extraordinariamente potente, a indústria do tráfico, com malefícios grandes à sociedade por causa disso. Por isso, algumas pessoas propõem o fim da ilegalidade, legalizar as drogas para ver se diminui a dimensão do tráfico. Economistas têm essa solução econômica. Legaliza, que a oferta e demanda resolve. Isso é uma proposta. Do ponto de vista mais médico, nós temos questões complexas que existem, que significam pesquisas sobre o funcionamento mental e os chamados estados alterados da consciência que essas drogas produzem. Então, são pesquisas que eu acho legítimas quando conduzidas com seriedade e sem expor as pessoas. Porque um problema das drogas é aquilo que o Freud chamava... O Freud dizia o seguinte, que você tem 2 regimes de funcionamento na vida, que é o regime do prazer, né, o princípio do prazer, que ele chamava, e o princípio do trabalho, o princípio da realidade. Então, o que acontece? Quando você abusa do princípio do prazer, o que quer dizer isso? Você encontra uma trilha que, sem muito esforço, você alcança o prazer e a satisfação. E o que acontece com drogas, às vezes? As pessoas começam a fazer uso intensivo de cocaína, então ela começa a usar excessivamente a cocaína para obter prazer. E o que o Freud está dizendo, não é que você não vai ter prazer. Claro, nós queremos que tenha prazer, mas a gente, para ter um prazer mais perene, mais sustentável, ele tem que ser adquirido com um certo esforço, com um certo trabalho. É o que ele chamava de princípio da realidade, que é adiar um pouco o prazer, para que o prazer seja construído através de relações e de trabalho. Então, o que a drogadição é? É quando a pessoa desiste de trabalhar, de transformar o mundo em se transformar. Ela só cheira a cocaína. Claro que em doses moderadas, a gente precisa de lazer, prazer, de sexo, precisa até de uma dose de ilusão e fantasia. A realidade é muito dura, é muito importante que nesses dias, como você está dizendo, você não fica escutando o noticiário sem parar, mas de vez em quando vai assistir uma série, vai assistir um filme. É uma forma de você, que é necessário. Então, a arte, a literatura, a música, é muito importante para ter esse efeito apaziguador. Até a religião saudável, vamos dizer, tem uma religião patológica, alienante, mas tem também uma religião mais saudável, que é a espiritualidade, que é o silêncio, que é a meditação,
que é uma vida ética, que é uma preocupação com o outro. Uma saída boa dessa crise é se preocupar com os outros. Ao invés de você ficar só preocupado consigo, participar de movimentos, aí tem vários na sociedade nesse momento, de, por exemplo, psicólogos atendendo gratuitamente pessoas em alto estresse, apoio aos profissionais de saúde que estão diretamente em contato com a Covid-19. Eu tenho visto aí grupos de várias matizes organizando cestas básicas para doação para as comunidades pobres. E mesmo no campo empresarial, você deve ter visto aí que o Itaú fez uma oferta milionária ou bilionária. Bilionária, 1,2, 1,3 bilhões. Então, essas atitudes solidárias, elas permitem que a gente saia de uma sensação de excesso de impotência, sabe? E até de vitimização. Minha vida. E você passa por uma posição mais altiva, melhor, e você começa a olhar para o lado, ver as pessoas que estão necessitadas, começa a ajudar outro, e a sua vida cresce em sentido. Porque o sofrimento sem sentido, ele é duro. Quando você atribui um sentido, não, estou ajudando, estou transformando a sociedade, estou criando novas relações, estou lutando por uma sociedade mais justa, menos desigual, um pouco mais solidária, existe um sentimento interior de gratificação importante. E a classe média ela é muito reclamona. E quando focada ela, em si própria, né? muito voltar, muito narcísica, muito autorreferida. Então, quando ela começa a ver os vários segmentos que estão sofrendo, ela aprende uma certa grandeza. Isso eu vejo que está acontecendo, por exemplo, em relação aos idosos. Então, a sociedade brasileira ela trata mal os seus idosos, sempre tratou. Mas agora, com essa crise, boa parte daquilo que nós estamos fazendo é a favor dos idosos. Então, você começa a levar em conta os idosos, as pessoas que estão mais vulneráveis do ponto de vista de saúde, as pessoas estão dispensando as suas funcionários domésticos, mas continuam pagando. Essa generosidade, essa preocupação, ela é saudável e dá sentido para a vida. Porque uma vida muito egoísta, ela é uma vida também que se esvai no sentido e começa a haver um empobrecimento da vida. Muito bom. O senhor comentou, eu tenho uma visão, assim, no começo da sua fala, que a gente está passando por um momento de privação e devemos aceitar isso. Eu tenho feito um pouco essa reflexão. Eu gosto muito de história e eu gosto dos capítulos da Segunda Guerra Mundial, especialmente do lado da Rússia, ali, que o pessoal passou uns apertos fortes, né? Quer dizer, Leningrado ficou 900 dias cercado pelos nazistas e tudo mais. E eu tenho um palpite, uma opinião minha, de que a gente deva passar por isso. Acho que é a aprovação da nossa geração. Quer dizer, a gente está passando por alguma coisa que tem. E eu fico, às vezes, na dúvida, conversando com outros colegas. Eu sou um pouco otimista, mas o senhor acha que nós vamos, o pós-pandemia, do ponto de vista humano, de solidariedade, do olhar para os problemas que são verdadeiros? Quer dizer, eu sou economista. Os problemas dos economistas eram o equilíbrio fiscal até pouco tempo atrás. E amanhã, talvez o problema seja como garantir a sobrevivência do SUS decentemente, com recursos para a saúde, para a educação, né? E não é só o Brasil, eu vejo que outros países estão nessa situação. O senhor acha que a gente vai para uma vida melhor? Quer dizer, o ser humano vai evoluir ou nós simplesmente vamos passar por isso, os sobreviventes vão continuar da mesma forma? Olha, eu tenho a impressão que muita coisa vai mudar e muita coisa não vai mudar. Então, não é muito fácil discernir o que vai mudar e o que vai permanecer como sempre foi. Porque essas razões, porque a vida é como é, são razões sólidas. O que eu quero dizer não é que eu estou justificando, mas eu estou dizendo que há interesses muito importantes que mantêm o status quo, mantêm a vida como ela é. Então, essas mudanças, elas são feitas com muito esforço social, e pessoal e comunitário de uma sociedade. Para uma sociedade se tornar mais democrática, tem que fazer um grande esforço. Basta dizer, por exemplo, só para pegar uma referência importante, o papel das mulheres. Há 100 anos atrás, as mulheres não votavam no Brasil. É isso. Então, foi 100 anos para conquistas. E ainda há muitas conquistas a serem feitas sobre a mulher. Essas transformações elas são feitas lentamente porque elas realmente ferem interesses.
de muitas pessoas, uma sociedade mais democrática, mais justa, mais leal. Por exemplo, na minha concepção, realmente está evidenciado nesses dias a desigualdade social gritante no Brasil. Uma coisa é ter coronavírus e ir para o Einstein. Outra coisa é você ter coronavírus e não ter ninguém para te atender. Sabe? Isso é muito diferente. Os índices de mortalidade no Einstein, nos bons hospitais de São Paulo, são baixos, mesmo com coronavírus. Agora, quem não tem assistência médica, que não tem saúde, que não tem alimentação adequada, está muito mais sujeito a essa crise. Então, eu acho que nós poderíamos nos perguntar o que é possível mudar e que momento histórico nós estamos que são possíveis certas mudanças. O que será possível? Vamos fortalecer o SUS? Vamos democratizar algumas coisas? Vamos valorizar outras? Vamos lutar contra as outras? E um senso que apareceu, que você mencionou, é a nossa interdependência, porque, de fato, essas transformações, algumas, pelo menos, dessas transformações, interessam a todos. E quando há interesse em comum, aí tem transformação. Quando há muito conflito entre um interesse contra o outro, as transformações ficam paralisadas. Mas se o brasileiro chegar à conclusão que ele precisa melhorar os relacionamentos sociais para o bem de todos, essas transformações vão acontecer. E no final, quer dizer, a gente tende a ser mais positivo? O senhor é mais otimista em relação a isso? Então, a gente tem que ser cuidadoso, né, Carlos? Porque o que eu penso, usando... Você sabe que a palavra crise é irmã da palavra crisol. Crisol é uma palavra meio caduca, mas quer dizer cadinho. O que quer dizer cadinho? Aquele pote, né? Isso, que você ponha o metal lá dentro, o ouro, a prata, e esquenta a altas temperaturas. E o que acontece? As impurezas se separam. Então, o ourives, o especialista em prata, tira a impureza e fica um metal mais limpo. Eu tenho a impressão que esta crise ela está mostrando as nossas debilidades, as nossas mazelas. A crise é um crisol, é um julgamento, num certo sentido, sobre as nossas vidas. Agora, o que nós vamos fazer com isso é uma boa pergunta. Eu tenho a impressão que uma parte haverá uma negação de toda a nossa experiência e uma parte haverá uma transformação da sociedade. Então, a resposta é sim e não. Vai haver transformação e vai também haver uma tentativa de retornar ao status quo anterior, né? Essa é a minha impressão. Muito interessante essa analogia, né? Porque se o cadinho esfria, de novo as impurezas se misturam. Né? As teorias de transformação da personalidade, da sociedade, das empresas mostram que é necessário haver uma espécie de aquecimento. Então, numa análise, numa psicanálise, a pessoa passa por transformação quando ela está vivendo momentos muito intensificados. A metáfora do metal é boa. Você, como não adianta bater em, como é que chama, em metal frio, né? Você tem que bater no metal quando ele está quente. Então, quando você está sob forte transferência, passando momentos muito agudos, você está mais mobilizado para a transformação, pessoalmente e socialmente. Agora, quanto vão acontecer as transformações depende de muitos fatores, inclusive de nós. Porque uma mensagem muito importante nessa hora de crise é o conceito de cidadania. Então, claro, o Estado tem que dar sua contribuição, e até acho que ele atrasou um pouquinho, mas ele está dando sua contribuição. Eu não sou economista, mas você que é, mas eu tenho a impressão que o Estado brasileiro está mais ou menos no limite do que ele pode fazer em termos de doação para as pessoas e para a empresa. Talvez possa ser um pouco mais. Então, mas também tem uma outra dimensão da sociedade civil. O que ela pode fazer também para entrar nos buracos que estão aí, que faltam recursos. E aí entra esse conceito da cidadania. O que eu posso fazer? E o Brasil precisa muito aumentar a noção de cidadania. O bem-estar de todos me interessa. E o brasileiro ainda é muito primitivo nisso. Ele fica pensando que aquilo que é público não é dele. Bom, porque é público é dele. Então é necessário aumentar a noção de cidadania. Todos cuidaram de todos e todos cuidaram daquele que é público.
E essa é uma hora que esse aprendizado pode se aprofundar. Se a mídia ajudar, se os professores ajudarem, se as pessoas se comprometerem. Eu costumo fazer uma comparação da economia com a psicologia nas minhas aulas, porque eu acho que economia, você tem os problemas econômicos são comuns, né? Você tem aí inflação, desemprego, e você tem na psicologia os problemas comuns, que é angústia, medo. Você tem linhas teóricas que estudam, dão respostas completamente diferentes sobre os mesmos problemas. Por isso que a gente não tem ainda uma certeza sobre os economistas, né? E nem sobre os psicólogos, eu diria, né? Mas uma pergunta, uma curiosidade, quer dizer, hoje o senhor é um psicanalista, né? Quer dizer, que trabalha. O senhor não comentou, mas me parece ser um freudiano, Sim. né? Sim. Mas o que levou, quer dizer, nessa sua carreira, essa curiosidade, quer dizer, você iniciou, fez graduação em engenharia, mestrado nessas áreas de exatas também. Qual foi o insight para te levar para a psicanálise? Olha, tem a ver com a minha análise pessoal, quer dizer, minha Uhum. análise pessoal foi fazendo transformações importantes na minha vida, e eu costumo brincar que eu sou uma espécie assim de, como é que chama? Aquelas figuras que andam na água e andam na terra, né? Os anfíbios. É, É um eu, pelo anfíbio. menos, eu fiz, porque você pode pensar a relação entre o objetivo e o subjetivo como uma oposição. Você Uhum. pode pensar uma oposição entre o racional e o afetivo. O Descartes pensava assim, mas a psicanálise, muitas correntes da filosofia e da psicologia não pensam assim. Por Uhum. exemplo, o Freud, o Winnicott, que é um autor também que me influenciou, Uhum. eles pensam que o importante, que a saúde, que o melhor do ser humano é uma espécie de integração entre o racional e o subjetivo, entre o racional e o afetivo. As pessoas que são muito racionais, mas que estão completamente divorciadas do seu mundo afetivo, elas estão empobrecidas em termos de recursos. Basta ver que as pessoas mais criativas, os artistas, os literatas, os pintores, são pessoas que têm um forte contato com o seu mundo afetivo, com o seu mundo inconsciente. Porque é daí que vem a força e a energia da vida. A energia da vida vem do inconsciente, vem daquelas profundidades da personalidade, vem das grandes emoções. Tira a emoção das pessoas, ninguém faz nada. Uhum. Então, a saúde mental é a integração entre os lados mais racionais e os lados mais afetivos. Como eu tive uma formação muito rigorosa em matemática, e isso propiciou para mim, com longos anos de análise, uma integração entre o racional e o emocional, o racional e o subjetivo. Isso é um modelo de saúde, porque nós não podemos só ser exclusivamente racionais, nem exclusivamente subjetivos, mas é integrar isso para o bem da criatividade, do amor, do trabalho e das boas relações humanas. Então, na sua opinião, quer dizer, as pessoas mudam, elas mudam com o tempo, eu não saberia dizer o termo psicológico, quer dizer, a personalidade eu tenho dúvidas que ela mude, é uma pergunta de leigo, mas as pessoas mudam, elas se transformam com o tempo, elas se adaptam, mas continuam com a mesma essência? É uma pergunta meio Essa é uma complexa. grande pergunta. Essa é uma grande É. pergunta. As transformações efetivas e profundas, elas podem acontecer, como eu ia dizendo, em circunstâncias particulares. Em uma análise, uma longa psicanálise, as pessoas se transformam longamente. Mas não é só numa análise. Em experiências de grande perdas, por exemplo, as pessoas se transformam realmente e veem que certos modos de funcionamento precisam ser transformados. Ou grandes experiências de amor também transformam as pessoas. Então, tem alguns momentos que a gente poderia chamar de momentos mutativos. Agora, um psicanalista, ele nunca é ingênuo sobre a possibilidade de transformação. Ele reconhece que a transformação ela é custosa, ela é difícil. Então, quem quiser fazer um processo de transformação profundo, terá que fazer um grande esforço, ou analítico, ou amoroso, ou social, ou trabalho. Se você não trabalhar muito, você fica o mesmo e fica repetindo as mesmas soluções ou falsas soluções. Então, o Freud dizia que a neurose nada mais é do que repetição de falsas soluções.
soluções que mais ou menos funcionaram quando você tinha 5 anos, e o cara tem 25, tem 50, continua repetindo. Né? É um infantilismo. É um infantilismo. E tem todas essas linhas hoje, quer dizer, de autoajuda, né? Quer dizer, às vezes eu tenho a sensação que as pessoas têm medo de encarar a verdadeira psicanálise, né? Porque você fica criando subterfúgios para não encarar os seus problemas. Talvez eu me inclua dentro desse grupo. Acho que as pessoas fazem uma autodefesa nesse sentido, né? Quer dizer, ficam buscando uma alternativa para não ter que encarar o problema de vez. Até que acontece efetivamente um evento como esse, que todo mundo está sendo forçado a se encarar, ou encarar sua casa, sua família, ou a forma como vive, né? Claro, quer dizer, a gente nunca pode, a gente não consegue viver numa consciência radical da nossa condição precária humana, da condição mortal. O ser humano ele é mortal. Se existe uma coisa sobre a qual nós não temos dúvida, ou não deveríamos ter dúvida, é que nós vamos morrer. Agora, e na tradição, por exemplo, do existencialismo, da filosofia de Heidegger, quanto mais consciente você for da sua condição mortal, melhor a sua qualidade de vida. Porque aí você não desperdiça, diz o Heidegger. Se você não sabe que você vai morrer, você fica comprando um monte de besteira e esquecendo a mortalidade e gastando o seu tempo, que é pouquinho, de deixar de fazer coisa importante. O Freud diz que a coisa importante é amar e trabalhar e mudar o mundo. Não tem muito mais coisa. Agora, você fica gastando com batons caríssimos, com não sei o quê, está perdendo o seu tempo, diz o Heidegger. Então, agora, por outro lado, muitos especialistas estão também dizendo que a gente não suporta viver nessa consciência radical da nossa precariedade. Então, a saúde é essa consciência básica da nossa condição precária, mas também é permitir que a gente tenha momentos de brincadeira, de lazer, de muito prazer, de convivência, de descanso, aquilo que o Winnicott chamava de a ilusão necessária, que é para a gente também poder desfrutar da existência e esquecer por um momento a nossa condição precária. Depois a gente retoma para poder transformar a vida e o outro, né? É um equilíbrio. Às vezes algumas saídas são escapes, mas também nós não podemos ser tão duro conosco mesmo e com os outros. Também precisa uma certa generosidade acerca de si, acerca do outro. O senhor está comentando, me lembra uma série de filmes que eu gosto de um autor, de um diretor italiano chamado Mario Monicelli. Não sei se você ouviu falar, que ele fazia aquelas comédias italianas, assim, com o Ugo Tognazzi, nos anos 70, e eles faziam umas bagunças nas cidades. De vez em quando era um grupo lá de sessentões que saíam fazendo farra na rua. E no final dessas farras eles diziam que tinham consciência de nostro niente, ou a consciência do nosso nada. Quer dizer, ter consciência o tempo inteiro de que nossa vida é finita talvez seja uma dor muito grande. Tem algum livro, assim, ou livros ou filmes que o senhor tenha usado, tem trabalhado nesses dias, que tenha gastado sua energia em leituras, em livros, em atividades que são interessantes, que são dicas para alguém que esteja acabando aquela série do Netflix, né? Porque boa parte das pessoas hoje só se dedica a algum determinado assunto. Esquece de ler um filósofo, né, como vários que o senhor citou. Quer dizer, ler a filosofia ali na origem é um estudo muito interessante que valeria a pena. Mas tem alguma prática que o senhor tem feito que tem sido... Olha, o que eu estou estudando, o autor que eu estou estudando agora, eu estou me dedicando ao estudo, é um psicanalista norte-americano, mas radicado em Londres, que é o Christopher Bollas. E ele é um autor muito interessante. Por quê? Porque ele começou a sua vida como um estudioso da literatura. A tese de doutorado dele é sobre Melville, aquele autor do Moby Dick. Então, ele começa a estudar o Moby Dick com toda a seriedade e vai se aprofundando na psicanálise. Começa a estudar psicanálise e resolve fazer formação e se tornou um dos maiores psicanalistas do mundo vivo. É um senhor agora de... O Freud teve alguma coisa com o Moby Dick? Porque eu lembro que a primeira versão do filme tinha alguma discussão mais profunda. As primeiras versões desses filmes que era com
Agora me fugiu o nome dele, mas o romance, ele tem algum fundamento psicanalítico ou estuda o romance? O Freud também se dedicou bastante à literatura, sabe? Então, os autores, é muito curioso que os autores que o Freud mais citou não são médicos, não são nem filósofos, são literatas. É Goethe e Shakespeare. O Freud disse claramente, os literatas, os dramaturgos, chegaram antes de mim em algumas descobertas. Eles já sabiam certas coisas. Então, o Bolas, que é um professor de literatura, ele reconheceu a importância da imaginação, a imaginação que eu chamo de saudável, no processo de transformação e de melhorar a qualidade de vida. Então, tem uma imaginação que é patológica, que é doentia. Ou seja, eu sou o Napoleão, aquela brincadeira, eu sou o Napoleão, eu sou a mulher mais bonita de São Paulo, eu sou o cara mais inteligente do mundo. Isso é delirante. Mas existe uma outra maneira, que é a imaginação como uma construção da realidade, como uma ampliação da realidade, como uma proposta de enriquecimento da vida, que é isso que o Christopher Bolas está propondo. Ele está dizendo, olha, a literatura, a arte, a pintura, a música, elas representam uma possibilidade do ser humano que é criar um mundo onde eu me sinta mais confortável, um bom mundo para mim. Quem não cria, ele ficou num mundo criado pelos outros. E aí ele está menos confortável. Quando a gente cria bons mundos, cria novas relações, cria novas instituições, cria livros, cria música, cria o que seja, você está criando um mundo onde você vive melhor. É o seu mundo. Um ponto, o senhor está comentando, não que a gente esteja, mas teve um dos dias dessa pandemia que eu me vi justamente em tudo isso que a gente comentou aqui, né? Quer dizer, a realidade, a aceitação da realidade, a angústia de estar preso em casa. E eu terminei meu dia assistindo lá a série do Freud, porque eu gosto, né? Não sei se você assistiu. Tentar assistir eu vi uns pedacinhos dessa que está aí circulando. Ela é meio exagerada, assim, ela é óbvio, é uma ficção, mas tem alguns traços interessantes, né? E essa sua colocação da imaginação, né? Quer dizer, da criatividade, da necessidade de a gente colocar essa criatividade para funcionar, ela já existia. E me parece que até é uma oposição muito grande em relação ao que a gente vive hoje, porque pelo excesso de comunicação, eu fiz uma entrevista com o Adalberto Piotto, que é jornalista, e a gente comentando sobre a questão das mídias sociais, né? Quer dizer, você tem um excesso de informação com muito pouca profundidade, né? Quer dizer, as pessoas replicam o mesmo e estão criando muito pouco ou estão dando margem a novas criações. Quer dizer, indiretamente, uma dica que o senhor colocou vamos ler, ver a literatura, vamos observar as artes, tentar coisas que nos provoquem efetivamente e não o pasteurizado imediato, né? Que produzam sentimentos novos, não o sentimentalismo, não o emocionalismo. Mas quando você vai na Sala São Paulo e escuta uma orquestra, escuta uma coisa, tem uma coisa que acontece dentro de você. Sim, Quando você vai ao teatro e vê uma peça maravilhosa, tem alguma coisa que acontece em você. E agora, dentro da pandemia, os museus estão abrindo gratuitamente, o Museu de Londres está abrindo. Então você vai lá e vê um quadro, e olha aquilo, ele tem um efeito estético. Sim, Quer dizer, alguma coisa se transforma dentro de você, alguma coisa revive ou vive dentro de você. Não, e é a mais absoluta verdade. Eu me emocionei uma vez com um quadro do Salvador Dalí aqui em São Paulo. Eu nunca imaginei que um quadro pudesse me emocionar, né? Isso foi em 98, alguma coisa assim. Quer dizer, essas sensações, elas são menos fáceis, né? Do que a pasteurização que a gente tem, mas elas são profundas, né? Elas impactam a gente de uma forma profunda. E tem muitos esses especialistas em literatura, em pintura, que eles produziram obras que falam do sofrimento radical humano. E nós estamos vivendo um momento de grande sofrimento. Então, quando você pega lá a Frida Kahlo, por exemplo, essa maravilhosa pintora, tem certos quadros dela que você olha aquilo e, mesmo que você não entenda racionalmente, mas você percebe que aquela mulher sofreu alguma coisa e você fala, eu também sofro isso aqui.
Então, eu sou irmão dela, ela é minha irmã. Nós somos solidários na experiência dessa descompasso com a vida, dessa perplexidade. O que está acontecendo? E aquilo tem um efeito humanizador. Quer dizer que eu não estou solitário nessa experiência da perda. Como questões sociais, eu te perguntei se a gente vai ser diferente. Como humanidade, olhando na televisão que os chineses estão sofrendo igual aos italianos, que sofrem iguais aos americanos e provavelmente estão sofrendo igual aos africanos, não é que sofram igual, né? Mas o sofrimento é idêntico, cada um na sua dimensão. Há a possibilidade de a gente crer em uma humanidade mais humana, uma humanidade que se olhe de uma forma mais centrada e que faça mais escolhas, ou a gente vai obedecer o mesmo critério de um pouco sim, um pouco não? Eu acho que sim, mas tem uma coisa que você está destacando que vale a pena observar. Por exemplo, os cientistas do mundo inteiro estão trocando informações. Isso é uma coisa extraordinária, né? Uma coisa incomum, é uma grandeza. Os chineses rapidamente passaram para o resto do mundo a decodificação genética desse vírus, o que adiantou muitas pesquisas no Ocidente. Então, claro que eles esconderam coisas também. A gente imagina que eles esconderam a origem dessa doença. Há muita gente dizendo isso, que eles estão escondendo de onde veio essa doença. Nós não sabemos. Mas há fenômenos de solidariedade no campo da ciência que chamam a atenção. E mesmo os profissionais de saúde, agora mesmo eu recebi um pedido de um movimento aí no Congresso Brasileiro que se chama Mais do que Palmas. O que é? Não é só para bater palma para os profissionais de saúde, é criar as condições para eles poderem trabalhar. Isso é bonito. Então, há muitos profissionais que estão lutando, que não têm aparelho, EPIs, equipamentos de proteção, alguns estão trabalhando excessivamente. Então, é possível, com inteligência, com bom caratismo, com solidariedade, fazendo apelo ao melhor que existe no ser humano. O ser humano, na minha avaliação, ele é um misto do bom e do mal. Então, se a gente consegue fazer uma catalisação desses aspectos, você encontra algumas soluções. Então, vamos apoiar esses profissionais para minimizar o sofrimento humano. Perfeito. Sérgio, e uma mensagem final, talvez, para alguém que esteja... É fácil a gente pedir essas coisas, né? E mais difícil é pedir para um psicanalista, né? Mas para uma pessoa que esteja angustiada em casa, que está assistindo isso, quer dizer, qual seria a sua dica, sua sugestão de... Como? Ligar para um amigo. Eu acho que a amizade é uma boa solução, sabe? A amizade, ela é uma boa solução. Então, nesse momento, claro, os psicanalistas, os psicoterapeutas estão à disposição, mas a amizade é uma boa solução e que ela tem um efeito sobre as pessoas, né? Nós somos seres muito... Afeto vem de afetado, né? Os nossos afetos têm a ver com os outros. Então, uma pessoa que diz uma palavra para nós, ou que se interessa, ela produz um novo afeto dentro de você. Então, essa presença do outro, o isolamento muito constante não é bom. Momentos de isolamento são bons, mas momentos de encontro são bons também. Se a pessoa está desesperada, deprimida, ela precisa da solidariedade da família, dos amigos e dos profissionais da área de saúde. Então fica a dica para quem estiver nos assistindo, mande um oi para aquele seu amigo que faz tempo que você não fala, isso pode afetá-lo positivamente. É muito melhor. Exatamente. Sérgio, algum comentário final? Assim, foi uma aula, eu diria que é mais do que uma aula, foi quase uma sessão de psicoterapia para mim, viu? Já podemos adiantar lá mais para frente, marcar a segunda. Gostei. É muito bom. Foi muito produtivo. E esse seu instrumento, eu acho que faz parte desse arsenal da sociedade civil para informar e para transformar e para mitigar o sofrimento. Parabéns. Aquelas coisas que são sinceras, quer dizer, quando eu me vi nessa situação e gostando de mídias, gostando de participar, eu faço isso aqui com puro... É prazer puro, eu não estou interessado em ter likes ou ter... É óbvio que se as pessoas assistirem, se isso se disseminar, se isso se tornar... Enfim, as pessoas... É ótimo, mas
No fundo, acho que tem sido muito bom para mim. É uma forma de afeto e dá a oportunidade de conhecer pessoas como você que, se não houvesse a pandemia, eu não teria conhecido, né? E já passo a admirar, agradecer ao Treff pela Marcelo Treff pela ponte e garanto que muita gente vai gostar e a recomendação para muitos dos meus alunos já está virando material de trabalho, de estudo deles. Sérgio, gostaria de agradecer muito. Alguma consideração final? Eu é que agradeço e agradeço também ao Marcelo Treff pela indicação e amizade. Muito bom. Sérgio, muito obrigado. Eu acabei de conversar com o psicanalista, né? Sérgio Gouveia. Ele é Sérgio Gouveia Franco. Isso. Sérgio Gouveia Franco, psicanalista, foi reitor da FECAP, tem todo um trabalho muito interessante nesse olhar sobre o que está acontecendo na pandemia. E assistam de novo, porque vale a pena, foi muito interessante. Muito obrigado, Sérgio. Até a próxima. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde a todos nós. Obrigado.